Então, agora vamos ver algumas imagens histológicas das glândulas salivares maiores, que são glândulas exócrinas bastante utilizadas para a gente estudar as porções secretoras, tá? A primeira delas que a gente tem nesse primeiro slide aqui é a parótida. Ela é formada por ácinos e ela é composta, sinal de que ela tem vários ductos, certo? Como que a gente pode observar aqui? São ácinos serosos, conteúdo proteico, principalmente grânulos de secreção contendo amilase. Então aqui a gente tem um ducto que está entre os ácinos, ele é um ducto estriado, é um ducto dentro do lóbulo, então ele é um ducto intralobular. E aqui do ladinho a gente tem no estroma, né, da glândula, vários ácinos extremamente corados. O seroso ele tem afinidade pelos corantes, então ele vai ficar altamente corado. Aqui tem um ducto de calibre menor ainda. Esse ducto aqui é um ducto que vem depois do estriado, que vai estar em contato direto com a porção secretora. Nessa outra imagem, a gente tem aqui, ó, vários ácinos serosos. Aqui a gente tem uma vênula tortuosa, a luz da vênula. E aqui nós temos novamente um ducto, tá certo? Com algum conteúdo lá no seu interior. Então, a parótida, ela é uma glândula essencialmente serosa. Já a sublingual, ela é uma glândula mista. Ela vai ter um conteúdo que é chamado de muco seroso. Sempre a palavra que vem antes, quando no caso de muco seroso, é que o conteúdo mucoso é maior que o seroso, tá certo? Ao contrário da próxima glândula que a gente vai ver, que é a submandibular. A submandibular, ela é seromucosa, porque ela vai ter mais conteúdo seroso do que conteúdo mucoso. Então aqui, ó, ela é túbulo-acinosa. Lembram quando ela é túbulo-acinosa composta, tem vários ductos. Túbulo-acinosa. Então ela vai ter túbulos mucosos que terminam em porções com semiluas serosas. Aqui, ó, isso daqui é uma semilua serosa. O meio da porção secretora é túbulo mucoso. Mas em volta, abraçando essas células mucosas, nós temos células serosas, o que constitui uma semilua serosa. Mesma coisa que a gente tem aqui embaixo, ó. O meio é mucoso, células túbulo-mucosas. Aqui é o lúmen da porção secretora. Porém, ó, bem aqui dá para ver bem desse lado aqui, ó, desse lado e desse lado. A gente tem o que? As semiluas serosas. Isso é o que a gente chama de um ácino misto. Ele vai ter os dois tipos de produto de secreção, tanto mucoso quanto seroso. Nesse aumento mais geral aqui, a gente consegue observar septos de tecido conjuntivo que dividem essa glândula, então, em lóbulos. Aqui a gente tem ductos que estão no septo de tecido conjuntivo, portanto, eles são interlobulares. Aqui, para cá eu tenho um lóbulo, para cá eu tenho outro lóbulo. Ele está entre lóbulos, no septo de conjuntivo, então ele é um ducto interlobular. E a última das glândulas salivares maiores é a submandibular. A submandibular, como eu comentei com vocês, ela também é uma glândula mista. Ela vai ter células mucosas e ela vai ter células serosas. A gente também vai observar as semiluas serosas, ou seja, aqueles túbulos mucosos que ao final possuem em volta da sua porção secretora células serosas, dando origem a isso aqui, ó. Isso é uma semilua serosa, célula serosa aqui, célula mucosa com o lúmen aqui no meinho. Mais uma semilua serosa aqui em cima, célula serosa ao redor, célula mucosa mais no centro devido à inserção do corte histológico. Mas o que tem também na submandibular? Existem porções secretoras que são só
acinosas, serosas, ácidos serosos, que são esses aqui, ó, fortemente corados. Assim como também tem porções secretoras que são só túbulos mucosos, como esse daqui, ó. Esse aqui não tem semilua serosa em volta, ele é só uma porção secretora mucosa, então ele é um túbulo mucoso. Então, o que que a gente tem na submandibular? Nós temos túbulos mucosos, temos semiluas serosas e temos ácinos serosos. E aqui está sendo ilustrado um ducto estriado que está dentro do lóbulo, entre as porções secretoras, portanto, ele é um túbulo intralobular. Nessa outra imagem também tem um ducto estriado aqui no cantinho, intralobular, entre as porções secretoras, e aqui a gente tem ácidos serosos e aqui células mucosas com células serosas ao redor, mostrando que isso daqui também é o quê? É uma semilua serosa, certo? E por último, a gente vai falar um pouquinho das glândulas mamárias. A gente já tinha mencionado a célula de glândula mamária lá quando a gente falou de forma de eliminação do produto de secreção, porque elas eliminam conteúdo tanto proteico quanto conteúdo lipídico. E esses dois conteúdos são secretados de forma diferente para a luz dos alvéolos, que são as porções secretoras da glândula mamária. Então, a gente vai ter que os lipídios, as gorduras, como a gente está vendo aqui, ó, elas são eliminadas de forma apócrina, ou seja, com uma porção do citoplasma envolto por membrana plasmática. As células com secreção lipídica, às vezes com mais secreção lipídica, são células mais claras. Aquelas que predominam uma secreção mais proteica são células mais eosinofílicas, células mais cor-de-rosa. Secretam proteína com uma secreção merócrina, que são esses pontinhos pequenininhos que a gente está vendo aqui, ó. É o que? Simplesmente um processo de exocitose, quando somente o produto de secreção é eliminado para a luz da porção secretora, no caso, o alvéolo, que é o nome da porção secretora na glândula mamária. Aqui a gente tem dois desenhos esquemáticos. Aqui seria a glândula mamária inativa. Vejam que ao final dos ductos não existem porções secretoras. Então aqui, ó, existem os ductos, a ramificação dos ductos, ducto galactófero, abertura dos seios galactóferos para o meio externo e existe também a concentração de tecido conjuntivo e de tecido adiposo. Porém, na glândula ativa, ou seja, na mulher ou nos animais, nas fêmeas lactantes, a gente vai ter o quê? O desenvolvimento dos alvéolos. Então, vão formar unidades secretoras que são túbulo alveolares. Esses ductos, então, desembocam em alvéolos e esses alvéolos se desenvolvem devido à ação hormonal, estrógeno e progesterona e outros hormônios presentes no desenvolvimento da lactante. E como que a gente vê isso então? Ó? Na mulher não gravídica, sistema de ductos está inativo. A gente não tem alvéolos na porção terminal dos ductos. Durante a gestação, os alvéolos, que são essas estruturinhas em cor-de-rosa, eles proliferam devido à ação de hormônios também. Estrógeno e progesterona vão estar em concentrações aumentadas devido à produção pela placenta, levando ao desenvolvimento dos alvéolos. E durante a lactação, com a produção então de prolactina, o que a gente vai ter? A secreção do leite e o armazenamento desse leite no lúmen dos alvéolos. Então, eles vão ter luz e vão estar altamente desenvolvidos. Aqui a gente tem duas imagens histológicas de corte histológico de glândula mamária em repouso. Ou seja, ela não tem, vejam que os lóbulos aqui, ó, aqui são os condutos interlobulares, né? São os ductos, então ela é túbulo alveolar, aqui são os alvéolos, eles estão pouco desenvolvidos. A gente não tem alvéolos com uma luz
extremamente desenvolvida, tá? São apenas ductos que a gente está vendo aqui. Em lactação, vejam o aumento que ocorre da porção e aumento do branquinho no meio, que é a luz desses alvéolos. Olha o conduto como a luz fica maior também, tá certo? Também pode ser devido aqui à inserção do corte. E aqui, nesse aumento, um aumento maior, a gente vai ter o quê? Esses alvéolos em corte, mostrando então que é um epitélio cúbico a um epitélio mais colunar, tá? Existe o acúmulo do conteúdo secretor no meio desses alvéolos e na porção mais apical dessas células a gente consegue enxergar algumas vesículas contendo material secretado. E pós-lactação existe o que? Ausência de hormônios estimulantes da lactação e a gente vai ter o que? A degeneração dos alvéolos. Esses alvéolos degeneram e a mama, então, ela é invadida tanto por tecido conjuntivo denso quanto por, aqui, ó, tecido adiposo amarelo comum ou unilocular. Ok, gente? De glândulas exócrinas era isso. Próxima aula, glândulas endócrinas.